Opa, tudo bem, gente? Todo mundo calmo para o vestibular? Confiante? Não? Vocês vão passar, vocês vão bem. Só um instante, eu vou me ajeitar um pouquinho. Então, nessa aula eu vou seguir um roteirinho aqui, eu vou citar bastante o texto para ir explicando umas passagens-chave que eu achei que sejam importantes, que provavelmente vão cair. Então, eu vou começar dando o contexto da obra, né? Foi escrita pelo Voltaire. O Voltaire é um pseudônimo do François-Marie Arouet, que é um filósofo iluminista do século XVIII, um dos maiores expoentes do iluminismo, um autor muito prolífico, ele escreveu muito durante sua vida. O Tratado sobre a Tolerância ele escreveu quando já tinha 67 anos e era um autor muito conhecido, muito renomado na França e em toda a Europa, enfim. Sobre o contexto, então, essa questão da tolerância é uma questão muito de época, ali após a Reforma Protestante, né, nos séculos XVI e XVII, até o século XVIII, que é quando Voltaire escreve uma questão muito importante na modernidade. Outros autores já tinham tratado, por exemplo, o Spinoza, no Tratado Teológico Político, o John Locke, na Carta sobre a Tolerância, se eu não me engano, ele dedica 2 obras sobre esse tema, tanto que está no mesmo volume da Penguin, que é essa obra do Voltaire. Então, como eu já disse, devido à reforma protestante na Europa, se acirraram as tensões entre católicos e protestantes, tanto os protestantes calvinistas quanto luteranos. Aqui ele vai falar bastante dos huguenotes, né, que são basicamente protestantes franceses calvinistas, não os luteranos, que a gente pensa mais em Martinho Lutero, quando a gente pensa em reforma protestante. Vocês já devem estar carecas de saber, estudando isso em história. Então, também, outra coisa importante para entender é o surgimento e fortalecimento dos estados nacionais nessa época. A gente vai começar a ter o que, nos séculos anteriores, já o que é realmente um estado, uma nação, um estado grande, não só um feudo ali, enfim, que tem um rei, que tem um poder centralizado, e com isso também religiões oficiais de estado. Então, por exemplo, por muito tempo na França a religião oficial era o catolicismo, daí de repente um rei morria e o rei que assumia se assumia protestante. Daí, de repente, a França é protestante, o que a gente vai fazer? Vamos guilhotinar os católicos, umas coisas assim. Então, houve vários embates, muita gente morreu. Acho que na França o pior caso assim foi o da noite de São Bartolomeu, o massacre de São Bartolomeu, que foi premeditado pela coroa francesa na época, pela corte, que na época era católico, e foram mortos milhares de huguenotes. Não se sabe o número exato, né, pela falta de registros, mas enfim. Esse é mais o contexto geral, só que o que reavivou, na época do Voltaire, essa questão da tolerância, e o motivou a escrever essa obra, foi a execução e morte de Jean Calas, que era um comerciante huguenote, que ele tinha um filho que se suicidou, e que ele estava para se converter ao catolicismo, mas antes disso ele tinha alguns problemas, que ele não conseguia engatar na carreira de direito, que ele tinha dívidas com o jogo, ele acaba se suicidando. E daí nessa foi uma noite de um jantar na casa deles, e quando foram descer as escadas, todo mundo viram o filho ali enforcado desse comerciante Ancalás. A reação pública de Toulouse, que era a cidade onde eles viviam, foi de que, na realidade, supostamente, o Jean Calas havia matado o seu próprio filho com a ajuda de toda a sua família por conta dele estar se tornando católico, enfim. E daí o Voltaire, ele vai argumentar, ele vai tomar póstumamente a defesa do Jean Calas, ele vai fazer o que eu vou chamar aqui de um jornalismo filosófico. Ele vai relatar esse caso a fim de tomar partido e, enfim, eles reverteram essa pena póstumamente. Infelizmente, Jean Calas já tinha sido morto, mas
Enfim, isso motiva ele a fazer também uma reflexão filosófica sobre a tolerância e a defender a tolerância, da tolerância religiosa, porque por incrível que pareça, na época, como o Voltaire comenta, haviam autores que defendiam o direito da intolerância religiosa. Então, mas eu também vou falar sobre a atualidade da questão, porque apesar de ser uma questão de época, também há muito o que falar contemporaneamente sobre a tolerância e intolerância religiosa. A primeira década desse século foi marcada pelo terrorismo, e também no Brasil, aqui, chegando mais perto da nossa realidade, como a Luane já falou na aula passada, o preconceito contra religiões de matriz africana, e a gente pode ver que o Voltaire está tratando do preconceito interno entre correntes diferentes do cristianismo, o que para a gente parece distante. Mas, na realidade, alguns anos atrás, teve um pastor protestante que ele chutou a imagem de uma santa. Isso gerou muita comoção. Então, mesmo esse tipo de tolerância dentro de dois ramos diferentes da mesma religião, assim, por assim dizer, ainda existe, ainda persiste, ainda que de forma muito mais branda do que naquela época. Então, o Voltaire ele faz todo o relato do julgamento, de como foi a execução, de como o Jean Calas foi torturado, e ele retrata o próprio Jean Calas, esse comerciante, como um exemplo de tolerância. Ele é como um mártir da tolerância para Voltaire, porque ele tinha um filho que resolveu se converter ao catolicismo, e ele aceitava muito bem isso, e, além disso, ele tinha uma empregada doméstica que era católica fervorosa. Inclusive, estava lá no dia, e ele não tinha nenhuma objeção aparente contra isso. Então, Jean Calas é representado como um mártir da tolerância pelo Voltaire. E o Voltaire também demonstra bastante consciência histórica, né? O Voltaire é um dos criadores da filosofia da história. Então, para ele, a sua época tem um papel. Isso a gente vai explorar mais para frente. Ele também vê que esse acontecimento é um evento marcante da sua época. Agora eu vou citar. Entre os acontecimentos que merecem atenção da nossa época e da posteridade, um dos mais singulares é o assassinato de Jean Calas, perpetrado com glade da justiça em Toulouse, em 9 de março de 1762. Ele vai falar um pouco sobre a comoção que gerou esse caso, onde perigo e vantagem são iguais, o espanto cessa, e mesmo a piedade se enfraquece. Mas se um pai de família inocente é entregue às mãos do erro, da paixão ou do fanatismo, então ele está listando o que levou à morte dessa pessoa inocente. O erro, as más leis, a má forma como foi executado o julgamento, a paixão e o fanatismo. Se o acusado não tem outra defesa que a própria virtude, se o único risco que os árbitros de sua vida correm ao decapitá-lo é cometer um engano, se eles podem matar impunemente com uma sentença, então o clamor público se eleva. Cada um teme por si mesmo, vê-se que ninguém está seguro de sua vida diante de um tribunal instituído para zelar pela vida dos cidadãos. E todas as vozes se unem para exigir vingança. E aqui sobre Jean Calas, como um mártir assim, da tolerância, vamos colocar em linhas gerais desse jeito. Ele parecia tão distante desse fanatismo absurdo que destrói todos os liames da sociedade, que aprovou a conversão de seu filho Luís Calas, justamente o que havia suicidado, e havia 30 anos em sua casa, uma criada católica fervorosa que cuidou de todos os seus filhos. Desculpa, não é o que havia se suicidado. O que havia se suicidado era o Marc Antônio. Luís Calas era outro filho que havia se convertido ao catolicismo. Enquanto pai e mãe estavam em lágrimas, o povo de Toulouse se juntou em volta da casa. Esse povo é supersticioso e irritadiço. Olha como monstros seus irmãos que não são da mesma religião. Então, o Jean Calas ali é um oásis de tolerância no deserto da intolerância, que é essa província afastada, onde o povo é mais suscetível à ignorância. Então, Voltaire tem uma visão mais negativa do povo do interior, do povo camponês. Ele vai dizer que em Paris, por exemplo, na capital, a tolerância é mais bem aceita. Então, ele descreve essa população como suscetível ao fanatismo, à superstição, à distorção dos fatos, o que, em última instância, levou a um comportamento de manada e que teve como resultado a tortura e a morte de um inocente. Um fanático do populacho gritou que Jean Calas havia enforcado o próprio filho Marc Antônio.
Esse grito repetido se fez unânime num instante. No momento seguinte, já não havia dúvida. Jean Calas era o culpado. Toda a cidade estava persuadida de que fazia parte da religião entre os protestantes, todos os católicos haviam se convencido disso, de que pai e mãe devessem assassinar os filhos tão logo eles quisessem se converter, tão logo eles quisessem abandonar o protestantismo. Então, criou-se essa ideia, segundo Voltaire. Ele faz um retrato dos excessos do fanatismo religioso e uma ridicularização da superstição. Ao desventurado que atentou contra si mesmo, que havia se suicidado, só faltou a canonização. Os católicos tomaram ele como um mártir do catolicismo, né? Quase o beatificaram. Todo o povo via como um santo. Alguns o invocavam, outros iam rezar sobre seu túmulo, alguns lhe pediam milagres, outros contavam os que haviam feito. Um monge lhe arrancou alguns dentes para ter algumas relíquias duráveis. Uma devota, um pouco surda, disse ter ouvido o som dos sinos. Um padre apoplético foi curado depois de ter tomado o emético, o remédio, que se fazia a partir das relíquias. Fizeram os autos desses prodígios. Este que escreve este relato está de posse de uma atestação dizendo que um jovem de Toulouse ficou louco por ter rezado várias noites sobre o túmulo do novo santo e por não ter podido obter o milagre pelo qual fazia suas súplicas. E ele vai dizer que todo esse fanatismo ele aparentava ser uma reação dessas tendências supersticiosas contra o avanço da racionalidade, das luzes, né, que iriam guiar a sociedade para o progresso. Então, ele faz esse contraste entre o fanatismo e o avanço da razão que, segundo ele, o iluminismo estava se propondo a fazer. E isso em nossos dias, num tempo em que a filosofia fez tantos progressos. E quando centenas de academias escrevem para inspirar a doçura dos costumes. Parece que o fanatismo, indignado há pouco com o sucesso da razão, debate-se com mais raiva sobre ela. Então, explicar um pouquinho aqui sobre o iluminismo, né? O iluminismo é esse movimento filosófico do século XVIII, que ele prima muito pela racionalidade. Ele diz que a racionalidade é justamente essa luz que guiaria a sociedade para o progresso e aprimoraria os costumes, a cultura, e tornaria tudo assim melhor. E tem uma ideia muito otimista assim quanto à razão e que busca dissolver o que eles chamavam de infâmia, né? O despotismo, a ignorância, a superstição, enfim. E para ele, o caso Jean Calas havia escancarado as consequências nefastas da intolerância religiosa que ainda estavam latentes na sociedade francesa. Tudo apontava para a impossibilidade da execução de tal crime e, mesmo assim, Jean Calas foi torturado e executado. Daí, então, Voltaire, motivado por tal caso, resolve escrever a presente obra a fim de defender a tolerância religiosa, argumentar a favor dela diante do público e fazer um elogio à tolerância, que para ele é um privilégio da natureza, é algo concedido a nós pela própria natureza, é um direito básico do ser humano a tolerância religiosa. Ele vai argumentar um pouco mais à frente sobre isso. Ele ainda se questiona se uma religião que se vê como boa, santa e verdadeira deve ter como frutos a caridade ou a barbárie. Então, citando aqui o Voltaire. Tal era o estado dessa espantosa aventura quando fez nascer em pessoas imparciais, mais sensíveis, o propósito de apresentar ao público algumas reflexões sobre a tolerância, sobre a indulgência, sobre a comiseração, isso que o Abade Rouletabille, que no caso é um defensor da intolerância, em sua declamação empolada e falsa sobre os fatos, denomina dogma monstruoso, se referindo à tolerância, e que a razão, pelo contrário, chama de apanágio da natureza, né, de privilégio, de algo concedido, de um presente. Daí, indo para o capítulo 4, o Voltaire pretende demonstrar que a tolerância é benéfica, que ela não causa mal algum e promove a paz. Então, o Voltaire vai defender a tolerância religiosa por várias frentes. Nesse capítulo, ele vai dizer que há uma razão utilitarista para defender a tolerância religiosa. Ela faz bem, ela promove a paz, ela promove o maior bem-estar possível, ela promove o ganho econômico para a nação. Daí, num outro capítulo, ele vai dizer que não só ela é benéfica, a tolerância, como ela também é de direito humano. Então, são vários argumentos a favor da tolerância que depois eu listo assim, de forma mais em tópicos, mais sistemática,
Mas aqui no capítulo 4 ele vai dizer: a tolerância é benéfica, e então ele vai rebater quem diz o contrário. Disseram alguns que usar de indulgência paterna com nossos irmãos errantes que rezam em mal francês, os protestantes, seria colocar armas nas mãos deles, que assistiríamos a novas batalhas. Isso eu ignoro, porque não sou profeta. Parece-me, entretanto, que não é racionar consequentemente dizer: esses homens se revoltaram quando lhes fiz o mal. Logo, eles se revoltarão, sublevarão quando eu lhes fizer o bem. Então, parece um pensamento contraditório dizer que, quando você é caridoso, tolerante com alguém, essa pessoa necessariamente vai te responder com a intolerância. Não parece algo muito que faz algum sentido. E é importante notar também que o Voltaire ele tem um público-alvo para a sua obra, que são justamente os políticos, são os monarcas, são os poderosos. Ele visa causar uma transformação social com a obra, endereçando elas por exemplo, Frederico II da Prússia, que era que eles chamavam de déspota esclarecido. Ele era um rei, acho que com tendências absolutistas até, mas que ele estava se guiando pela razão. Então, ele manda esse tratado para várias pessoas poderosas, influentes, e ele busca causar uma transformação social, ele busca promover a tolerância através dessa obra. Essa é mais uma característica do iluminismo que eu volto a ressaltar, de causar uma transformação social através da racionalidade, enfim, na sociedade, no seu contexto. Então, segundo Voltaire, os tempos haviam mudado devido aos avanços do iluminismo e era uma época apta para a promoção do espírito de tolerância generalizado. Voltaire demonstra um otimismo em relação à sua época e ao projeto iluminista do qual ele é um dos principais expoentes. Mesmo os huguenotes, que são os protestantes calvinistas, foram intolerantes no passado? Sim, mas entre eles não era mais essa tendência que predominava. Os huguenotes, sem dúvida, agora citando Voltaire, foram inebriados pelo fanatismo e se mancharam de sangue como nós. Mas seria a geração presente tão bárbara quanto seus pais? O tempo, a razão que faz tantos progressos, os bons livros, a doçura da sociedade, não penetraram naqueles que conduzem o espírito desses povos? E não percebemos nós que quase toda a Europa mudou de rosto, de cerca de 50 anos para cá? Então, tem sempre essa comparação com o passado, essa consciência histórica, essa ideia de progresso social. E aqui entra uma imagem que o Voltaire usa no decorrer dessa obra, que até casa bastante com o texto passado, apresentado pelo Noni, da Nancy Fraser, que ele diz que ele compara a intolerância religiosa com uma doença que deve ser remediada, uma doença social, uma pandemia que se alastrou pela Europa no passado, mas que estava sendo apaziguada em sua época. Estavam em uma época de convalescência, de cura dessa doença social. Por outro lado, a tolerância religiosa é comparada como dita que é o estado normal, natural do ser humano, que deve acompanhar os sentimentos de fraternidade entre todos os diferentes povos. E Voltaire, então, apresenta o remédio para a intolerância, que é a razão, a filosofia, as luzes, o iluminismo. A filosofia, só a filosofia, essa irmã da religião, citando Voltaire, desarmou as mãos que a superstição havia ensanguentado por tanto tempo. E o espírito humano, ao despertar de sua embriaguez, ficou espantado com os excessos que o fanatismo o havia levado a cometer. Daí um ponto importante que o Voltaire não chega a afirmar que para que haja tolerância, o Estado deva ser absolutamente laico. Isso é algo que estava um tanto, vamos dizer assim, fora do radar da época. A nossa concepção de tolerância atual talvez seja um tanto diferente do que Voltaire e sua época falavam. Aí um estranhamento para a gente. Pode haver uma religião de Estado, como, por exemplo, no caso da Inglaterra da época, que era a Igreja Anglicana, desde que os direitos básicos das minorias sejam respeitados. Há uma diferença no que entendemos por tolerância e o que Voltaire e sua época entendem. Então, citando Voltaire, não digo que todos que não são da religião do príncipe, do Estado, devam partilhar dos postos e honras daqueles que seguem a religião dominante. Então, o conceito de tolerância dele não implica nem sequer igualdade, se a gente for parar para pensar, levar assim aos limites. Na Inglaterra, os católicos, que são vistos como ligados ao partido pretendente ao trono, são oposição, não podem ocupar cargos públicos. Eles pagam, inclusive, taxas em dobro, impostos dobrados, mas aproveitam, por outro lado, de todos os direitos dos cidadãos.
Então, fica aí essa comparação entre o que a gente entende por tolerância e o que o Voltaire está defendendo. Outro ponto, Voltaire afirma o interesse econômico da tolerância. Ela beneficia o comércio, dá as condições da prosperidade, aumenta a disponibilidade da mão de obra, em resumo, favorece a riqueza das nações. Portanto, os políticos devem instituir. É mais um argumento pragmático pela tolerância. Ele vai dizer que quanto mais pessoas de diferentes povos, de diferentes religiões num Estado, mais rico será esse Estado, mais gente trabalhando, produzindo. É um argumento assim bem pragmático, bem pé no chão. Daí tem um parágrafo que ele começa falando: saiamos da nossa pequena esfera. E ele vai começar a relatar casos assim de como vários povos lidam com as diferentes religiões. Que essa é uma característica bastante típica do iluminismo, que é o olhar distanciado, é a busca assim por conhecer outras culturas, outros costumes, justamente para comparar essas culturas com a sua própria, para você observar quais são os pontos cegos da sua cultura, e aí você fazer a tarefa do iluminismo, que é aprimorar os costumes, a sua própria cultura. Então, a partir desse parágrafo, podemos constatar uma característica típica do pensamento iluminista, o olhar distanciado. Atento para a variedade dos costumes, nota-se que a regra entre todos os mais distantes e exóticos povos, ao olhar europeu, é a regra da tolerância religiosa. Então, ele vai dizer: nós somos a exceção, a nós europeus aqui, nós somos basicamente um dos poucos casos de intolerância. Mais um argumento a favor da tolerância. A tolerância é basicamente normal. O estado de exceção é a intolerância religiosa. O olhar distanciado é uma forma de, ao observar outras culturas, localizar as falhas da sua própria cultura. Ele cita o exemplo do sultão, que governa pacificamente uma variedade de povos com diferentes religiões. Daí, mais para frente, ele fala: vá à Índia, à Pérsia, à Tartária, e vereis a mesma tolerância e a mesma tranquilidade. Pedro o Grande favoreceu todos os cultos em seu vasto império. Ganharam comércio e agricultura, e o corpo político jamais padeceu por isso. Daí, mais para frente, ele vai citar um caso limite, que parece contrariar o que ele está dizendo, mas na verdade não. Mas que vai pronunciar os limites da tolerância, que vai ser algo que ele vai tratar no capítulo 18, que é o último capítulo que vocês tinham que ler para o vestibular, que ele vai falar: é verdade que os jesuítas foram expulsos pelo grande imperador Kangxi. Então, haviam essas missões jesuíticas de conversão de outros povos, né? Teve aqui na América, os jesuítas vieram pregar para os índios, mas eles foram também para a Índia, para o Oriente mais distante, né? Para o Japão e para a China, e lá, depois de um tempo, eles foram expulsos. Seria isso intolerância? Daí o Voltaire vai dizer que não, que eles foram expulsos justamente porque eles são intolerantes. Então, a tolerância religiosa não pode permitir que haja povos fanáticos que estão dispostos a matar os outros pela sua própria religião. Então, vou retomando aqui. É verdade que os jesuítas foram expulsos pelo grande imperador Kangxi, o mais sábio, talvez o mais magnânico que a China já teve. Mas não porque ele fosse intolerante, e sim porque os jesuítas o eram. Eles mesmos reportam nas suas cartas curiosas as palavras que lhes foram ditas por esse bom príncipe. Sei que vossa religião é intolerante, se referindo aos católicos. Sei o que fizestes nas Filipinas e no Japão. Vocês enganaram meu pai, não esperem enganar a mim. Que se leia todo o discurso que ele o dirigiu aos jesuítas e se achará que ele é o mais sábio e clemente dos homens. Então, ele faz até mesmo uma crítica à intolerância interna que havia no catolicismo na sua época. Então, haviam várias ordens católicas, né? Jesuítas, dominicanos, franciscanos, capuchinhos e, às vezes, jansenitas também. E, às vezes, essas diversas correntes do catolicismo, essas diversas ordens religiosas acabavam por criar uma indisposição. Às vezes, alguém botava fogo no monastério dos outros. Então, o Voltaire fala: como que o imperador chinês poderia tolerar aquela religião que não tolera nem a si própria? É mais ou menos assim, em outras palavras, é o que o Voltaire está argumentando. Era demais para ele ficar sabendo das querelas indecentes dos jesuítas, dos dominicanos, etc., enviados ao fim do mundo a seus estados. Eles vinham pregar a verdade
e se é uma palavrinha complicada, anatematizavam uns aos outros, né? Eles se excomungavam uns aos outros, se amaldiçoavam uns aos outros. O banimento mesmo deles foi um exemplo de tolerância e humildade, porque apesar de serem banidos, expulsos da China e do Japão, eles foram na maior humanidade, segundo Voltaire. Fez um carinho na cabeça dos jesuítas, mandou eles embora no navio que eles vieram. Como poderia o imperador chinês, então, tolerar uma religião que não tolerara nem a si mesmo? Voltaire apresenta também um complemento ao olhar distanciado, né, que é o olhar próprio em relação aos outros, que é o olhar do outro sobre si mesmo. Esse é o olhar do outro. Então, ele vai falar sobre como os japoneses viam os europeus cristãos. Por fim, a religião cristã se afogou em ondas de sangue. Os japoneses fecharam seu império ao resto do mundo e não nos viam senão como bestas ferozes. Então, era assim que os japoneses viam os europeus. Então, que lição os europeus podiam tirar disso? Daí ele vai citar um exemplo que, para ele, vai dizer assim, esse é o extremo que a tolerância chega, e mesmo nesse extremo, a tolerância ela só dá benefícios, em contraste com a intolerância, que é os Estados Unidos, no estado da Carolina, que o próprio Estados Unidos é um país que se formou, foi colonizado, em parte, por refugiados dessas guerras religiosas, né? Puritanos que foram para os Estados Unidos, fugindo dessas guerras, enfim, uma série de povos enfim, quáqueres também, que fundaram o estado da Pensilvânia, enfim. Então ele fala, olhe agora para o outro hemisfério, olha a Carolina, que teve o sábio Locke por legislador, o sábio Locke, John Locke, que também é um defensor da tolerância, que é um filósofo bastante valorizado pelo Voltaire, que ele se inspira muito. Bastam ali 7 pais de família para instituir um culto público aprovado por lei. Então, você junta 7 pais de família, atenção para o machismo, né, da época, e você forma uma igreja, você forma uma religião. Essa liberdade não fez nascer nenhuma desordem. Deus nos preserve de citar esse exemplo para exaltar a França e imitá-lo. Então, aqui a gente pode ver uma modulação do discurso do Voltaire. O Voltaire ele meio que se dissimula como um bom católico. Na verdade, Voltaire não era propriamente um católico, ele era mais um deísta. Ele acreditava num Deus que não era revelado por nenhuma religião, mas sim alcançado pela racionalidade, assim. Enfim. Que teve, sabe, Locke por legislador, bastam ali 7 pais de família para instituir um culto público aprovado por lei. Essa liberdade não fez nascer nenhuma desordem. Nós só reportamos para fazer ver que o maior excesso a que a tolerância pode chegar não foi seguido da mais leve dissensão, do mais leve caos. Mas o que é muito útil e muito bom numa colônia nascente não é conveniente num reino antigo. Então ele está dando uma modulada. Não precisa de tudo isso. Não precisa de toda essa tolerância. Mas só um pouquinho já ia ser bom. Então, ele vai colocar umas imagens, assim, né? Ele vai comparar a tolerância e intolerância com 2 mães, e daí perguntar para o leitor qual você prefere. Essa tolerância, enfim, jamais provocou guerra civil. A intolerância cobriu a terra de carnificina. Que se julgue agora entre essas 2 rivais, entre a mãe que quer que decapitem seu filho e a mãe que o cede desde que ele viva. E daí ele vai apresentar o antídoto, o remédio para a intolerância, que para ele, como um bom iluminista, é a razão, as luzes, o esclarecimento do povo, daqueles que comandam os povos, principalmente. O melhor meio de diminuir o número de maníacos, de loucos, fanáticos, religiosos, vamos dizer assim, se ainda restam alguns deles, é confiar essa doença da mente ao regime da razão, que esclarece os homens de forma lenta, mas infalivelmente. Essa razão é doce, humana, inspira indulgência, sufoca a discórdia, afirma a virtude, torna amável a obediência às leis, ainda mais do que a força as mantém. Então, Voltaire conclui que seu tempo é um tempo de cura, de convalescência da pandemia do fanatismo. Daí, no capítulo 6, vamos mudar um pouco o discurso para a questão do direito natural, para a questão do direito humano, que seria assim, esse direito natural ele seria um mínimo comum de todas as leis que podem ser feitas entre os diferentes povos. É um direito que a própria natureza concede ao ser humano. Essa é a ideia que se tinha, assim, é o chamado jusnaturalismo.
Então, ele vai dizer que a tolerância é direito natural do ser humano. E ele vai dizer que o direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. É um mínimo comum da moralidade e da legalidade. É a base de todas as variadas leis instituídas pelos povos. Voltaire afirma que a tolerância está fundada no direito natural, pois se ao invés disso fosse permitida a intolerância religiosa, ou ela fosse um dever, a humanidade se autodestruiria em uma guerra santa contínua. Ele leva às últimas consequências do princípio da intolerância e demonstra que ela é absurda. Ele faz uma refutação por redução ao absurdo. Então ele vai dizer, se a gente leva até as últimas consequências da intolerância religiosa, resulta num absurdo, resulta na extinção da raça humana. Ele leva às últimas consequências e, além disso, a intolerância religiosa tem uma motivação torpe. Ele fala que o direito à intolerância, pois um absurdo e bárbaro, é o direito dos tigres e bem horrível, pois os tigres só destroçam para comer, e nós nos exterminamos por causa de alguns parágrafos. Daí, já avançando no capítulo 18, que foi o último que a banca pediu, que ele fala sobre os limites da tolerância. Daí lembra bastante o paradoxo da tolerância, né, posto pelo Karl Popper, né, na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que será que a tolerância deve permitir os intolerantes? Será que, por exemplo, vou dar um exemplo contemporâneo que não tem tanto a ver com a religião, será que devíamos admitir um partido nazista no Brasil? Segundo um famoso podcaster da internet, sim. Eu acho que não. Vocês sabem de quem eu estou falando. Então, ele vai falar sobre os limites da tolerância, né? Então, os únicos casos em que a intolerância é permitida, a partir do momento que a religião a partir do momento que a religião é justificativa para cometer violência, assassinato ou crimes no geral. Vendo aqui, eu acho que até formulei errado. Não é intolerância. É você ser contra isso. Ser contra religiões, pessoas que, em nome da religião, pregam cometer crimes, enfim. Mas esse é um limite da tolerância, que nem os limites da liberdade. A liberdade não é irrestrita. Não é porque nós vivemos num país livre, né, que você pode ir e vir, que você pode furar o sinal vermelho. Então, para que um governo não tenha o direito de punir os erros dos homens, Voltaire fala, é necessário que esses erros não sejam crimes. Eles só são crimes quando perturbam a sociedade. Eles perturbam a sociedade, se inspiram no fanatismo. É preciso, pois, que os homens comecem a não ser fanáticos para merecer a tolerância. Então, o Voltaire vai responder que os tolerantes não devem tolerar os intolerantes. Ou seja, para que a tolerância seja concedida a alguém, é necessário que essa pessoa ou religião não seja ela mesma intolerante, pois isso levaria até mesmo à destruição da tolerância. Novamente, seria a máxima da tolerância, daí se tornaria contraditória. Enfim, chegamos ao fim do texto e agora eu vou recapitular uns pontos principais que vocês têm que ter em mente para o vestibular, que para mim são os pontos mais importantes. Então, Voltaire é um filósofo iluminista que valoriza a racionalidade, ele tem uma consciência histórica de sua época, do papel que ela tem, do papel do movimento iluminista, e ele visa promover uma crítica dos costumes e, consequentemente, causar uma transformação social no meio em que ele está inserido, através de sua atividade filosófica. Então, o discurso da obra, daí é o próximo ponto. O discurso da obra é modulado para se camuflar no establishment católico da França e tem como público-alvo pessoas poderosas e chefes de Estado. Voltaire atuou como um defensor público de Jean Calas, póstumamente, e a sua atividade filosófica é engajada e prática, sem deixar de apresentar uma reflexão de natureza teórica, filosófica, sobre a tolerância. Então, ele faz as duas coisas, tanto o aspecto prático quanto o aspecto teórico. Voltaire defende a tolerância através de várias frentes, por conta da sua utilidade, por conta da promoção da paz, do florescimento econômico, por ser a regra entre a maioria dos povos e também por estar fundada no direito natural. A intolerância é comparada como uma doença social e a tolerância como um sentimento de fraternidade direcionado a toda a humanidade. Voltaire não impõe objeções a um culto oficial de Estado, desde que ele não viole os direitos básicos das minorias religiosas. A tolerância tem os seus limites e não pode admitir crimes motivados por religião e quem os incita.
as diversas religiões têm de estar subordinadas às leis do Estado. Então é isso. É isso. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, se tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade. Opa, pode falar. O Jean Callas, eu acho que é assim que se pronuncia, ele foi acusado por causa que teve algum indício, assim, que ele matou o filho, ou era só por causa que ele era o huguenote? Então, é justamente isso que o Voltaire fala no texto. Não havia nenhum indício que ele havia cometido o crime. Tudo apontava para que ele fosse inocente. Porque, primeiro, seria muito difícil ele ter matado o próprio filho e ter convencido toda a família que estava presente, inclusive a criada católica que ele tinha, de matar o filho e também sem nenhuma ferimento no corpo dele, do filho dele. Então, Voltaire ele apresenta os motivos que era um crime impraticável. O que moveu esse julgamento mesmo foi a intolerância religiosa por parte dos católicos contra os huguenotes. Foi algo que reacendeu assim essa animosidade entre católicos e protestantes na França. Obrigado pela pergunta. É algo que eu não tinha deixado claro nessa aula. Eu tinha falado um pouco mais na outra. Obrigado. Mais alguma questão? Opa. Então, ele também não elabora muito sobre isso. É um argumento bem simples que ele fala, na verdade. Quanto mais religiões, vai ter mais gente no Estado, mais mão de obra, maior a produção econômica. É basicamente isso. Maior são os vínculos comerciais, então, tipo, eu não vou fazer negócio com você porque é protestante, sabe? Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Então, todo mundo faz comércio com todo mundo, enfim, essa ideia. Mais alguma? Você poderia repetir, por favor, a parte do limite da tolerância? Claro, só um instante, então. Então, o limite da tolerância é a partir do momento em que uma pessoa, em nome da religião, ou uma religião por inteiro, ela, em nome da sua própria religião, incita crimes. Ela viola as leis, enfim, que causa algum dano aos indivíduos ou à sociedade. Então, esse é o limite da tolerância. A partir do momento em que alguém se torna intolerante, ele não é digno da tolerância. Ele deve ser punido como qualquer outro crime. Pode falar. Tem uma dúvida, nos Estados Unidos, um país onde se pratica a tolerância religiosa nos Estados Unidos, tem uma questão que agora eu não compreendo, que o satanismo resulta que agora é uma religião. Em alguns estados dos Estados Unidos ha sido promulgado así como una ley igual para con otras religiones, considerar el satanismo también una nueva religión. Entonces, esta religión del satanismo es practicada por personas que no necesariamente acreditan en dioses, son personas ateístas. Algunos pagan que son de la línea marxista, materialista. Entonces, el satanismo en los Estados Unidos ahora ya es una religión, una religión materialista. Entonces, yo no comprendo cuando se habla de tolerancia, cómo es posible que en un país, supuestamente un país del primer mundo, son conscientes de los crímenes que se han cometido dentro de las sectas satánicas, porque cualquier persona que procura en internet crímenes relacionados con delitos con el satanismo, existen muchos documentales y muchas noticias en todo el mundo, en México, aquí en Latinoamérica, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, sectas satánicas que efectivamente han cometido delitos, o sea, asesinato de crianzas, crímenes de personas celosas, para sus actos que según ellos es parte de su doctrina, ¿no? Es parte de su doctrina de sacrificios a Satán. Entonces, para ellos es una forma religiosa, más que personas que, como usted faló, cuando la tolerancia tiene un límite, cuando las personas que hablan de una religión son intolerantes con respecto a la vida, como principio respecto
cómo es que en los Estados Unidos ahora legalizan como una religión un grupo que comete delitos, un grupo que comete actos criminales, en este caso satanismo. O sea, el satanismo no puede ser considerado una religión, es un grupo que esté dentro de sus prácticas en delitos, en crímenes. Entonces, ¿cómo puede ser considerada uma nova religião, o satanismo? Então, eu não entendo muito de satanismo. Mas, bom, acho que o que o Voltaire ia dizer é que se uma religião promove sacrifícios humanos, ela está cometendo um crime e não deve ser tolerada. Mas eu não sei se posso te responder satisfatoriamente. Mas obrigado pela questão. Mais alguém? Você tinha falado que tinha reacendido essa batalha não, né? Mas tipo esse ódio entre católicos e huguenotes. Então, tipo, até lá, apesar de ter ainda intolerância, assim, não tinha alguma coisa muito exposta, assim, aos huguenotes? Não tinha em comparação com os séculos anteriores, né? Porque nos século XVI e XVII houveram muitas guerras religiosas na França. E já na época do Voltaire não tinha tanto. Não eram tipo embates religiosos, grandes guerras religiosas. Era mais casos ali isolados, assim. Então, ainda havia uma animosidade entre católicos e protestantes, eu acredito, bastante, né? Tanto que o Jean Calas foi morto. Mas isso havia trazido a lembrança dessas guerras religiosas. Isso fez reacender, trazer à memória esse gosto amargo das guerras religiosas, enfim, basicamente isso. Quais foram os resultados dele ter direcionado esse tratado para pessoas poderosas, tipo aqueles déspotas que ele falou? Déspotas esclarecidos, né? Então, tem uma boa pergunta, eu não sei. Mas foi muito influente, tanto que é influente até hoje, porque em 2015 teve um massacre naquele jornal satírico francês, o Charlie Hebdo, não sei se vocês lembram, e na França, depois desse massacre, né, que foram extremistas islâmicos, que eles assassinaram esses jornalistas, esses que faziam charges, né, sobre a religião deles, eles entraram, enfim, e assassinaram esses jornalistas. E teve esse caso que gerou também claramente muita comoção também na França, e o Tratado sobre a Tolerância ele voltou a ser um best-seller na França, em 2015. Foi uma obra que eu acredito que teve bastante impacto. Porque também o Voltaire ele escreve de um jeito muito, como que eu posso dizer, muito para o povão. Ele escrevia muito panfletos, muitas obras literárias para difundir os ideais dele. Então, Voltaire era um autor bastante influente. É isso, então? Uma pergunta. Nas universidades agora é permitido que uma pessoa tenha fé religiosa e esta fé seja considerada também dentro da tolerância, seja respeitada, porque aparentemente parece que o humanismo que se pratica dentro da universidade não dá essa tolerância para que os estudantes possam de alguma forma praticar sua fé, porque de alguma forma se ridiculiza, o sea, se pasa que los estudiantes que acreditan en un Dios como criador, por ejemplo, pique como un estudiante ignorante, un estudiante que está fuera de la onda, ¿no? Fuera de la onda, de esa onda que yo considero hasta religiosa, ¿no? Que viene a ser el humanismo con teoría darwinista, del evolucionismo, que supuestamente es la que es más científica, más cuando uno cuestiona a los profesores sobre el tema, que en los Estados Unidos hay debates, porque prácticamente no existen pruebas así científicas 100% fidedignas de que esa teoría sea verdadera, más al contrario, existen muchas lagunas, muchos puntos ciegos que no esclarecen la verdadera conexión entre el ser humano
que eu entendi a sua questão. Eu acho que ela vai daí para um outro tema, que é o embate entre ciência e religião. Daí eu acho que isso não está tão no escopo do texto e do que o Voltaire trata. Daí eu acho que eu não posso te responder tão bem. Mais alguma questão? Fala bem alto, por favor, que é meio ruim de ouvir. Na França, agora que teve a proibição das mulheres muçulmanas utilizarem o hijab ou a burca, também é uma coisa de intolerância do Estado, né? Para mim, sim. Agora é difícil dizer o que o Voltaire ia dizer, né? Mas, para mim, realmente, proibir um costume religioso de qualquer religião é, claramente, um caso de intolerância religiosa. Mas eu não estou muito a par da questão também. Eu fiquei sabendo que há algumas proibições de burca, né, de outros véus que as muçulmanas usam, mas também não estou muito a par. Mas talvez é algo que caia assim como uma atualidade no vestibular, é algo que vocês podem pesquisar. Uma indicação de filme sobre as guerras religiosas, se alguém da França, se alguém quiser saber, tem um filme chamado A Rainha Margot, que trata justamente sobre o massacre da noite de São Bartolomeu. Mais alguém? Acho que é isso então, gente. Boa prova para vocês. Vocês vão ir muito bem. Tenho certeza disso.